O Deus é bom. Mesmo nos tempos difíceis, a sua bondade repousa sobre as nossas vidas. E isso enche os nossos corações de paz. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será como ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor tenho permanecido. Tenho-lhes dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que lhes mando. Já não os chamo de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo que ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem darem fruto que permaneça, a fim de que o meu Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento: amem-se uns aos outros. Pai, nós continuamos na tua presença. Tu és Deus, conhecedor de todas as coisas. O Senhor conhece as nossas necessidades, pois a tua palavra é clara em dizer que o Senhor sonda e o Senhor nos conhece. Senhor, olha para esses corações que aqui estão, mas olhe também, Senhor, para os corações dos irmãos que estão online, Deus, conosco em suas casas. Ministra, Senhor, aos nossos corações. Continue, Pai, a falar conosco. De uma maneira muito especial nessa noite, Deus, eu clamo pela vida das minhas filhas que estão em casa. O Senhor é conhecedor das lutas, o Senhor é conhecedor de todas as coisas. E eu te peço, Deus, que nessa noite, mesmo estando em casa, elas venham experimentarem do teu milagre, Senhor, da tua cura, Senhor, da tua restauração, ó Deus, e da tua glória, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Continue a ministrar em nossos corações. Amém. Amados irmãos, se nós olharmos e observarmos o livro de João, nós iremos ver que nos primeiros capítulos, Jesus sempre está falando com a multidão. Ele sempre vai até a multidão, ele sempre está no meio delas, curando, salvando, transformando. Mas a partir do capítulo 11, de uma maneira muito especial, Jesus, ele tira um tempo com os seus discípulos. Jesus, sabendo que a sua hora estava chegando, ele resolve então ter um momento muito especial com os seus discípulos. E nós iremos começar a perceber que ele começa lavando os pés dos seus discípulos e mostrando para eles que ele não veio para ser servido, mas para servir. Nós iremos perceber Jesus trazendo os ensinamentos extraordinários, ensinamentos que fariam toda a diferença no decorrer da caminhada dos seus discípulos
dos seus amigos que ali estavam, porque Jesus tinha os seus discípulos como sendo os seus amigos, amém? E nós chegamos ali no capítulo 13 de João, nós iremos perceber que pelo fato de Jesus narrar os seus últimos dias, os acontecimentos que estavam por vir, os seus discípulos então começam a ficarem angustiados, e Jesus começa a dizer que ele estava indo embora, que ele já não estaria mais entre eles, e Pedro então pergunta: Senhor, para onde tu estás indo? E ele não compreendia as palavras de Jesus naquele momento. E os corações dos discípulos começaram a ficar angustiados. E aí Jesus chega em João 14 dizendo para eles: não se turbe o vosso coração, creia em Deus, credes também em mim, pois na casa de meu Pai há muitas moradas, e eu preciso ir para preparar lugar, porque aonde eu estiver, vocês estarão comigo, amém? E aí um dos discípulos questiona: Senhor, nos mostra o caminho. E Jesus chega: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. E logo depois nós vamos ver a promessa do Espírito Santo, Jesus dizendo para os seus discípulos que eles não iriam ficar órfãos, mas o Espírito Santo estaria com eles. E é fantástico, amado, todo esse contexto, e é fantástico esse capítulo 15, dos ensinamentos tão lindos e tão profundos que a palavra de Deus nos traz. E o tema principal desse texto é o permanecer. Permanecer na videira verdadeira, permanecer nos mandamentos, permanecer na palavra, permanecer dando fruto, permanecer. Esse é o tema central, é a palavra central desse texto que nós lemos. E quando Jesus ele fala para os seus discípulos sobre a videira verdadeira, nós temos que compreender que os discípulos, eles tinham noção do que Jesus, qual é a mensagem que Jesus queria transmitir. Porque o cultivo da videira era natural em Israel, até porque todas as festas, ou quase todas as festas, era-se usado vinho, não é verdade? Nós iremos ver que Jesus, ele transforma algo em vinho, foi o seu primeiro milagre. As festas em Jerusalém, as festas em toda a Judéia, as festas em todo o território do povo hebreu, tinha assim o vinho, e eles sabiam o que Jesus queria falar. E quando Jesus se colocou como a videira, eles compreendiam a mensagem não somente por isso, mas eles tinham conhecimento de que Jesus, que Deus havia escolhido o povo hebreu como sendo a sua vinha, como sendo a sua videira. E quando Deus escolheu o povo hebreu como a sua videira, é para que as outras nações viessem olhar para o povo, viessem olhar para Israel e conhecessem o grande Deus que eles tinham, o Criador dos céus e da terra, o Deus que tinha tirado eles da escravidão do Egito, o Deus que tinha aberto o Mar Vermelho, o Deus que tinha conduzido as suas vidas no deserto, o Deus que tinha mandado o maná, o Deus que tinha feito com que as águas jorrassem das rochas, o Deus que cuidava das roupas e dos calçados, o Deus que cuidava da saúde do povo para eles não perecerem no deserto. Quando Deus chamou Israel, quando Deus chamou o povo hebreu, como Deus disse: vocês são meus, quando Deus os escolheu, foi para que as nações viessem compreender quem era Deus. Mas nós iremos olhar em Isaías 5, do verso 1 ao verso 7, que o profeta, falando a respeito da vinha de Deus, o Senhor então traz a revelação ao profeta dizendo que ele esperava que a videira
desse uvas boas, saborosas. Mas a sua videira deu uvas bravas. Israel havia falhado no seu papel como videira de Deus. Então Jesus chega para os seus discípulos, naquele momento tão íntimo. Eu fico imaginando uma reunião entre eles. E Jesus se dirigindo aos seus discípulos. Jesus olha e diz: eu sou a videira verdadeira. Eu não irei falhar no meu papel. Eu sou a videira, o meu pai é o agricultor. A Bíblia diz que Jesus, ele foi fiel até o fim. Ele foi obediente até o fim. Ele foi obediente até a cruz. Não houve falha na sua pessoa. É por causa da obediência de Cristo que nós estamos aqui nessa noite. Eu sou a videira, o meu pai é o agricultor. Todo ramo para produzir precisa estar na videira. E ele começa a dizer: eu sou a videira, vocês são os ramos. Aquele que não produzir fruto vai ser cortado e lançado fora. Mas aquele que produzir fruto vai ser podado, vai ser limpo, para que possa produzir mais frutos ainda. Amados, é muito interessante que a semana passada, eu meditando sobre essa palavra, parei para assistir um vídeo sobre a parreira, sobre a videira. E da maneira como a poda é feito. E é interessante que existe a tesoura, mas uma serrinha também para limpar toda a sobra, toda a sujeira da parreira. E Jesus estava dizendo: vocês já foram limpos. Foram limpos pelas minhas palavras. Os discípulos já estavam limpos. Eles precisavam agora darem frutos. E às vezes, amados, para darmos frutos, é necessário a poda, como o próprio Jesus chegou e disse. E disse: o meu pai é o agricultor. O que é que o agricultor faz? Ele prepara a terra. Ele aduba a terra. Ele cuida. Ele verifica o crescimento. Não é verdade? Coloca inseticida, se necessário for, por causa das pragas ou para evitar as pragas. O meu pai, ele é o agricultor. E Jesus continua dizendo: este é o meu mandamento. Vocês precisam permanecer em mim e cumprir o que eu ordeno. Parafraseando o texto: eu sou a videira, vocês precisam permanecer em mim, mas como eu os amei, como o Pai me amou, eu os amei, permaneçam no meu amor. E vem o mandamento: ame-se uns aos outros. E aí ele diz: vocês já não são mais amigos, ou vocês não são mais servos, vocês são amigos, porque eu trouxe o conhecimento a vocês, aquilo que o Pai me fez conhecer. E ele chega no texto 16, no verso 16, que diz: não foram vocês que me escolheram, mas eu vos escolhi, para que vocês possam ir dar fruto que permaneça. Vocês podem repetir esse texto para mim, amém? João 15, 16. E fruto que permaneça. Amém? E o que permaneça, amém? Escolhidos com um
propósito. Jesus olha para os seus discípulos e ele diz: vocês foram escolhidos. Eu os escolhi para que vocês possam ir. E qual era o propósito da escolha dos discípulos? Para darem frutos. E a minha pergunta nessa noite para as nossas vidas: você sabe para qual propósito Deus te chamou? Você já parou para meditar a respeito disso? Qual foi a razão que Deus te chamou? A escolha de Deus sempre tem um propósito. E a escolha de Deus para as nossas vidas continua sendo essa: para continuarmos dando fruto, e fruto que permaneça. Se nós olharmos para a vida dos discípulos, eles continuam dando frutos, os seus frutos permanecem até os dias de hoje. Nós somos frutos da vida desses homens. O evangelho se expandiu entre as nações. Eles frutificaram. O nome de Cristo se tornou conhecido entre as nações. Foi para isso que Deus, Jesus, tinha escolhido seus discípulos, para que eles pudessem dar frutos. Os discípulos fizeram Jesus conhecido entre as nações. O fruto permanece até hoje. Jesus nos escolheu não somente para a salvação, mas todo aquele que é salvo continua dando fruto, amém? E Jesus vai além quando diz: todo ramo que não produz fruto vai ser cortado e lançado fora. Amados, quem conhece aqui a parreira? Quem já viu uma parreira? Me diz uma coisa: a madeira da parreira serve para alguma coisa? Se constrói alguma coisa com a madeira da parreira? Se faz um banco? Se faz uma cadeira? Se faz uma mesa? Tem condições de ser criada alguma coisa com a madeira da parreira? Não. Porque o único propósito do ramo é dar o fruto. Se ele não der fruto, ele é cortado e jogado fora e colocado no fogo para ser queimado, porque de nada serve. E Ezequiel, lá em Ezequiel, no profeta Ezequiel 15, nos fala exatamente isso. A sua madeira de nada serve. Não serve para obra alguma, a não ser para ser cortado, jogado no fogo e ser queimado. Não serve, não tem utilidade. A única utilidade do ramo da parreira, o único propósito do ramo da parreira é dar frutos. Mas quantos não estão dando frutos? Recebe os nutrientes necessários, recebe a vida, recebe a ceifa, o mesmo cuidado do lavrador, mas não estão produzindo frutos. E a minha pergunta é: como isso é possível? Estar na parreira e não produzir fruto. Como é possível você estar em Cristo e não dar fruto algum? Como é possível nos encontrarmos com Jesus, termos uma experiência pessoal com Ele e não darmos frutos? E Jesus diz: todo ramo que estando em mim, estando nele, e não produzir fruto, será cortado e lançado fora, porque perdeu o seu propósito. Está em Cristo, está estéril. Como é possível? Recebe a sua vida, recebe os seus cuidados, recebe as suas bênçãos,
recebe a sua ceifa, sua seiva, recebe tudo de Cristo, mas continua estéril. Uma vez eu fui na casa do Carlos e da Zete, eles têm uma pequena parreira, e criamos uma curiosidade sobre esse texto, e tinha um ramo na parreira, lindíssimo, grande, as folhas com aquele verde exuberante, a folha da videira é lindíssima, não é verdade? Quem conhece a videira sabe que a sua folha é belíssima. E o Carlos me diz: olha só, pastora, esse ramo é muito belo, mas não irá dar fruto. Estava ligado na videira, mas não iria produzir fruto. Ia ser cortado e lançado fora. Amados, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Deus te chamou com um propósito. Você não é um acidente. Ele te escolheu. Ele te escolheu com um propósito, para que Cristo seja conhecido através da sua e da minha vida. Vivemos em um tempo de falta de esperança. Vivemos em um tempo onde o medo e pavor têm se estabelecido nos corações das pessoas. Elas precisam encontrar em nós a esperança. Elas precisam encontrar em nós a paz. Elas precisam encontrar em nós o amor, a misericórdia, a bondade. Elas precisam encontrar em nós a esperança da glória que é Cristo Jesus. O mundo precisa de esperança. A nossa cidade precisa de esperança. Não sei se você conhece o irmão que está no seu lado, na sua frente, ou atrás de você. Mas quem sabe é esse irmão que precisa de esperança. E Cristo precisa ser visto em você, porque Cristo em nós é a esperança da glória. A Bíblia é bem clara em dizer, lá em Colossenses 1,13, que nós estávamos perdidos. Nós estávamos nas trevas, mortos nos nossos delitos e pecados. Estávamos sem direção, como ovelha que não tinha pastor. Mas nesse verso em Colossenses 1,13 diz que o Senhor, Ele olhou para nós e nos resgatou das trevas, nos tirou do domínio delas e nos transportou para o reino do Filho amado, que é Jesus Cristo. Ele nos arrancou. Eu não sei quem é que lembra de um encontro de mulheres lá no Lar Rodeio 12. A pastora Ivone, lá de São Paulo, ela pegou até a Júlia como exemplo, e ela disse: foi isso que Deus fez. Ele nos arrancou pela raiz. Ele nos tirou de lá, do reino das trevas, e trouxe para esse reino, o reino do amor de Deus. O reino do amor de Deus. Foi isso que Deus fez na minha e na sua vida. Nós fomos visitar os nossos irmãos Sibila e o Armin sexta-feira, e nós passeamos pelo jardim ali da Sibila. E eu vi duas orquídeas, né, Sibila, no tronco da árvore, amarrada na árvore. As orquídeas floridas, lindas. E deu para perceber que aquelas orquídeas com aquela árvore se tornaram um só. As orquídeas receberam toda a vida. As orquídeas receberam toda a seiva daquele tronco, daquela árvore. E aquilo que deveria ser morto, que poderia estar morto, tinha vida, porque estava na árvore. Vocês compreendem o que Deus quer ministrar nas nossas vidas? Foi isso que Deus fez. Ele nos enxertou em Cristo Jesus, e dele recebemos a vida.
recebemos a vida, é nele que nós estamos. Ele é a fonte de vida. Ele é a água que sacia a sede do homem. Ele é a nossa esperança e nós estamos nele. E foi por isso que ele morreu, para conquistar isso, para nos resgatar do reino das trevas e nos levar para a luz. Mas como pode estar em Jesus e não produzir frutos? Eis a pergunta. O que aconteceu no meio da caminhada? Por que você não consegue produzir? É interessante, amados, que o galho, a parreira, ela precisa de uma estrutura. E se o galho sai da parreira, ele vai para baixo, claro, né? E chegando lá, ele recebe o pó, ou mesmo quando vem a chuva, ele recebe a lama. E isso faz com que o galho também fique estéril. Quantas vezes no meio da caminhada, nós nos encontramos com o pó, deixamos que ele faça parte das nossas vidas, nos encontramos com a lama, deixamos que ela fique em nossas vidas, coisas que trazem perturbações, coisas que nos roubam a paz, que tira a nossa alegria, que tira a nossa esperança, e aí passamos a não dar frutos. Mas essa é a noite aonde o agricultor, o próprio Deus, vai te levantar do chão, vai te colocar aonde deve ser colocado, e você receberá os cuidados do agricultor. Você receberá o sol necessário, você receberá a sombra necessária. O agricultor vai tirar toda a sujeira, e você vai passar a dar fruto para a glória de Deus. As nossas vidas, ela tem um propósito. E a minha pergunta é: o que aconteceu? O que aconteceu? Quantos de nós estamos aqui nesta noite? Aleluia. E estamos cheios de pó, cheios de mágoas, cheios de falta de esperança. Está por um fio a desistir. Permaneçam, essa é a palavra. Permaneçam em mim, permaneçam em mim, permaneçam em mim. Só estando em Cristo é que daremos fruto. Amém? Possa ser que você esteja ferido por qualquer coisa que aconteceu, palavras duras que ouviu, decepções, desilusões, projetos anulados, o desemprego que chegou, a enfermidade que chegou. Tantas coisas têm acontecido, tantas notícias ruins nós temos ouvido. Mas se essa é a sua situação, lá em Jó 14:7 nos diz: a esperança para a árvore ferida. A esperança para a árvore ferida, mesmo tendo sido cortado no tronco, as suas raízes tiveram envelhecido, ao cheiro das águas, ela vai crescer novamente, vai ter novos rebentos. Sabe quem é a fonte? Cristo. Ele é a fonte da água da vida. Aleluia! Jesus é a fonte da água. E o desejo dele é que cresçamos e venhamos a frutificar. Amém, amados? Fomos chamados com um propósito. O propósito é darmos fruto. A segunda coisa, amados, que nós podemos aprender nesse texto é que para dar mais frutos,
a poda se faz necessária. Depois da safra, a videira é limpa, é feita a poda, e o agricultor espera que na próxima safra, a safra seja maior, mais bem sucedidas, amém? Mais bem sucedido. E Jesus diz: vocês já foram limpos, Ele já fez a limpeza. Vocês já foram limpos, porque a minha palavra permanece em vocês. A poda no nosso contexto, a poda no nosso contexto, compreende-se com sofrimento, com lágrimas, com dor, muitas vezes. Fala de agressão, de feridas abertas. Se nós olharmos a poda na videira, abre-se feridas. E sabe, amados, olhando o vídeo, o agricultor, quando abre aquela ferida, ele também coloca alguma coisa para evitar que naquela ferida venha algum tipo de enfermidade para a árvore. Abre-se a ferida, ele coloca o material para proteger a ferida. Ele coloca aquele material para que a videira não venha ficar doente, para que nenhum fungo venha se estabilizar ali. Por isso que a Bíblia nos diz que o mesmo Deus que cura é o mesmo Deus que sara. Amém? A mesma mão que abre as feridas é a mesma mão que cura, que coloca o bálsamo. Isso está em Jó 5,18. E por que não dizer em Ezequiel 6,1? Quando o profeta, através da palavra recebida de Deus, ele diz ao povo: vinde e voltemos ao Senhor, pois o mesmo Deus que feriu é o mesmo Deus que vai curar. A poda se faz necessário. Você pode entender isso. Nem todo sofrimento que vem em nossas vidas é por causa de pecado. Muitas vezes o sofrimento que chega até nós é Deus nos podando para nos levar adiante, para que possamos produzir muito mais. Tem pessoas, Leila, que tem condições de produzir 60 por 1, mas está produzindo 30 por 1. Tem pessoas que têm condições de produzir 100 por 1, mas está produzindo 60 ou 30 por 1. A poda vem para que você tenha a capacidade máxima de produzir frutos para a glória de Deus. Às vezes o sofrimento chega e nós não estávamos esperando por esse sofrimento. E não compreendemos. Cuidamos da igreja de Deus. Trabalhamos para o Senhor. Servimos ao Senhor. Temos intimidade com Deus. Tiramos os momentos diários no devocional. Temos a nossa vida de comunhão com a igreja. Mas de repente a tempestade chega nas nossas casas e não compreendemos o porquê das tribulações. É Deus fazendo a poda, é Deus limpando, e você sairá dessa situação muito melhor, e a glória de Deus será manifesta na sua vida, e muitos conhecerão que o Senhor é Deus. Aleluia. Não é fácil o tempo da prova. Não é fácil a poda de Deus. Não é fácil compreendermos o que está acontecendo. As indagações vêm, as perguntas vêm, nos afligimos, choramos. Mas aí, amados, nós chegamos em Tiago 1. Tiago, irmão de Jesus. Chegamos na vida de Paulo.
Chegamos na vida de Pedro. Chegamos na vida de Timóteo. Chegamos na vida de Lucas. Chegamos na vida de Mateus, de Marcos. Chegamos na vida de João. E compreendemos que a poda na vida deste homem produziu tantas dores. Mas olha o que aconteceu na igreja primitiva. Eles deram frutos, não tiveram as suas vidas por preciosa. Se nós olharmos em Atos 20 e 24, Paulo dizendo: eu não tenho a minha vida por preciosa, contanto que eu cumpra com alegria, o ministério que eu recebi do Senhor, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Foi com alegria que Paulo disse: não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Aí chega Tiago, irmão de Jesus, apóstolo agora. Tiago 1, o verso 1 diz: tendes alegria quando vocês passarem por provações. Tendes alegria ao passar por várias provações, por várias tribulações. Sabe por quê, amados? A tribulação, a provação, ela tem um propósito. Sabe qual é o propósito da provação? É nos levar à perseverança. É isso que o texto diz. Tende alegria ao passar por várias tribulações, sabendo que a prova da vossa fé produz perseverança. A perseverança na pessoa de Cristo Jesus. E sabe qual é o propósito da perseverança? É nos levar à maturidade espiritual e uma vida íntegra de Cristo Jesus. É isso que o texto diz. Que a provação produz perseverança, e a perseverança tem a sua obra completa. E a obra da perseverança é nos levar à maturidade e à integridade na pessoa de Cristo Jesus. Aleluia. Essa é a poda de Deus. Ela não vem para destruir. Ela vem para nos levar adiante, amém? Amados, se fôssemos decorrer todo o texto, não daria tempo. Mas eu quero encerrar aqui com o que Jesus fala aos seus discípulos: se vocês permanecerem em mim, nós não teremos condições de fazermos nada sem Cristo Jesus. Sem mim nada podeis fazer, diz Jesus. E lá em 1 Coríntios 3:5 diz que não temos capacidade de sequer de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Não de letra, porque a letra mata, mas do Espírito, porque o Espírito vivifica. A capacidade vem do Senhor. Mas quem está em Cristo, quem está nessa videira, evidencia o amor. Eu os amei como o Pai me amou, permaneçam no meu amor. Vocês são os meus amigos, e o meu mandamento é esse: amem-se uns aos outros. Isso fala, sabe o que e de que? Isso é relacionamento. Como o Pai me amou, eu os amei. Jesus se relacionava com o seu Pai. Ele recebia as ordens do seu Pai. No momento de aflições, ele ia para o Pai. No momento de alegria, ele ia para o Pai. Eu acredito que tem filhos aqui, sabe o que é isso? Relacionamento de pai e filho. Jesus tinha esse relacionamento com o seu Pai.
Ele recebeu todas as instruções do seu pai. Ele caminhava com o seu pai. E ele diz: o meu pai que é o agricultor, eu sou a videira, eu tenho os cuidados do meu pai. E ele diz: permaneçam em mim neste amor, porque assim como o pai me amou, eu tenho amado vocês. Isso fala de relacionamento, de termos amigos, porque Jesus diz: vocês são os meus amigos. Amem-se uns aos outros. Por 2 vezes nesse texto Jesus diz: o meu mandamento é este: amem-se uns aos outros. Quem ama, cuida, Marli. Quem ama, ora. Quem ama, se preocupa. Quem ama, convida para o café. Quem ama, caminha. Quem ama, sonha juntos. É relacionamento, é intimidade. Quem ama, conhece. Permaneçam no meu amor, pois esse é o meu mandamento. Os discípulos foram conhecidos porque amaram o Senhor. Eles permaneceram neste amor. Eles amaram o Mestre e eles amaram a mensagem da cruz. Eles amaram a mensagem da cruz e não tiveram a sua vida por preciosa. Deram as suas vidas por amor a Jesus. Eles amaram. Vocês são os meus amigos. Eu escolhi vocês, este é o meu mandamento: amem-se uns aos outros. O amor é um caminho sobremodo excelente, como diz 1 Coríntios 13. Eis que eu vos mostro um caminho sobremodo excelente. O caminho do amor. O amor é paciente, o amor é bondoso, o amor não é invejoso, o amor não se vangloria, o amor não é orgulhoso, o amor não maltrata, o amor não tem interesses, o amor não se ira facilmente, o amor não guarda rancor, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Isso é o amor. Isso é o amor. Nós devemos permanecer neste amor. Jesus não se vangloriou. A Bíblia diz que ele se esvaziou de si mesmo, tornando-se servo, e foi obediente até a morte, morte de cruz. Ele tirou toda a glória. Ele foi servo. Ele foi paciente com seus discípulos. Muitas vezes erraram, né? Ele foi paciente, ele foi bondoso. Ele foi misericordioso. Ele é a fonte do amor. Permaneçam em mim. Amém? Esse é o propósito. Permaneçam em mim.